menos, sabe? Às vezes não rola. Aí quando não rola, você fala assim, não rola porque ninguém tomou a frente, ou não rolou porque não era forte o suficiente para que as pessoas se interessassem por aquilo. Aí já entra na discussão do propósito, entendeu? Eu acho que isso que a gente não consegue enxergar quando é numa empresa, porque tem a pressão econômica, por resultados, porque tem que pagar o salário de todo mundo. Eu acho difícil conciliar isso, sabe? É aquele negócio. Tem uma palestra que eu sempre pergunto para uma palestra sobre startup, não tem nada a ver, assim, mas eu sempre pergunto para a plateia, qual que é o principal objetivo de uma empresa? Aí todo mundo fala, dá lucro. Aí eu falo assim, não, o principal objetivo é transformar pessoas em clientes. Se você conseguir transformar o maior número de pessoas em clientes, o lucro é uma consequência. Mudar essa perspectiva é difícil, entendeu? Na hora que você consegue inverter, putz, é verdade, né? Isso é mais relevante, porque, cara, empresa sem lucro existe, mas empresa sem cliente não existe. Concordo. Na questão do happy hour, seria tornar o happy hour algo desejável, né? Ou que faça sentido para as pessoas. Quantos happy hours que eu já fui, velho, que ficava aquele pessoal com cara de, puta, tem que vir, né? Porque tá todo mundo aí, né? É para integração da equipe. Aí, tipo, já vira uma coisa totalmente, assim, artificial, né? Camuflada, né? Aí você vê essas pessoas, até nessas mudanças de empresa, cara, assim, na WebGo a gente já passou muitas vezes por situações que a discussão sobre o salário foi muito forte. Quando as pessoas começam a discutir muito o salário, é porque elas já não estão muito preocupadas ou porque o propósito já não é tão atrativo, entendeu? Então, quando aconteceu isso, fatalmente depois de um tempo, as pessoas acabam se afastando e saindo da empresa ou procurando outras oportunidades em outros lugares, né? Isso, para mim, eu só consigo ver agora também, em retrospectiva, né? Olhando para o retrovisor, eu consigo entender isso. Mas no momento, eu falo assim, o cara que saiu aqui porque não ganhava pouco. Não, velho, porque o salário se tornou tão importante porque o resto se tornou menos importante. Né? O que acontece o oposto quando a gente contrata uma pessoa, né? O cara assim, velho, foda-se o salário, eu quero trabalhar desse jeito aqui, nossa, métodos ágeis, tal, sem gerente, papá. O cara assim tá todo ligado no propósito, né? A gente vende o propósito na contratação, né? E aí o pessoal entra sem a preocupação salarial. Então acho que isso é mais difícil. Como você, talvez a renovação da equipe, igual você falou lá das empresas, esteja mais ligada do tipo assim, velho, quero procurar um propósito novo. Já isso aqui já não me, tipo, eu tô forçando a barra, eu tenho que me auto-organizar, eu tenho que ser protagonista, eu tenho que tomar iniciativa, eu tenho que conseguir definir o que eu trabalho, mas, cara, eu não tenho mais vontade. Esse propósito já não me atrai tanto, assim. Então, acho que isso que deve ser o normal de acontecer, sabe? Não a pessoa ficar perseguindo o mesmo propósito por 30 anos na empresa, 20 anos, é muito tempo, cara. Não sei, cara, só se for um propósito do tipo assim, salvar a vida de todo mundo da humanidade, e por isso que eu tô aqui. O câncer, né? Exatamente, a cura do câncer. Aí o cara fica lá 50 anos da vida estudando aquilo, morre sem conseguir, mas passou a vida inteira fazendo isso. Isso é uma coisa muito, muito assim. Eu acho que no contexto empresarial nosso, já é difícil, nem coisas do Google, do tipo, organizar toda a informação do mundo. Velho, certeza que os caras vão falar, foda-se, velho, vou trabalhar no Facebook, que organizar a informação do mundo, né? Mas você acha que, tá bom, 20 anos, 30 anos é muita coisa mesmo, mas 2, 3 anos, você acha pouco? Ou você acha que é o normal, o padrão? Cara, a nossa média aqui, eu fui fazer esses estudos agora, né, depois de 8 anos de WebGo. A nossa média aqui é 4. 4 anos, 4 anos e meio. Pô, legal. É o que as pessoas ficaram aqui. Mas eu acho que o nosso contexto ainda é um contexto de pequena empresa. A gente está um pouco afastado também de São Paulo. Talvez em São Paulo isso seja mais intenso. Talvez 2 anos, 3 anos seja o que é para ser, entendeu? O tempo uma vez eu fiz esse estudo, só que assim, era num outro projeto. Eu lembro que o tempo de uma pessoa de permanência médio de um profissional de TI, fiz um estudo pelo LinkedIn, a gente pegou vários LinkedIn de profissional de TI, dava, se eu não me engano, 1 ano e meio. Era o tempo médio de permanência de uma pessoa dentro de organização, enfim, para TI. O que TI é um pouco mais, é menor do que a média, não sei se vocês têm essa noção. A média, se não me engano, do geral, é 2 anos e meio, 3 anos. Então, aí, por exemplo, só que eu acho difícil fazer a pessoa permanecer mais que 1 ano e meio.
Pelo menos em São Paulo sorte sua, viu, Matheus? Mas eu acho... Então, eu acho que não é sorte. O Matheus tem as condições ali, Sim. né, tipo de... Talvez manter algo que eu estava talvez criticando no artigo era essa falta de manter um propósito, né? Você é levado para uma empresa ou pela decadência da sua ou pela novidade da outra que está muito assim em efervescência, né? Só que depois acaba aquilo e você não tem uma manutenção do propósito. Talvez o Matheus tenha conseguido isso e por isso a média dele seja maior. Então, mas nem assim mantém as pessoas para sempre, entendeu? As pessoas saem. A gente tem casos de pessoas que estão aqui desde o começo. Tem 2 caras aqui na nossa empresa que estão há 8 anos. Começaram junto com a gente, estão até hoje. Tem gente que ficou aqui, período de experiência, e saiu. Por 3 meses e não rolou. Né? E outra, tipo, mesmo que exista um propósito, pode ser que as pessoas não se identifiquem mais com aquele propósito e queiram sair, né? Concordo. E tem gente que volta, né, Matheus? Exatamente, tem gente que volta. Tem gente que já fez concurso público, trabalhou no governo 1 ano e voltou depois. É porque os motivadores mudam com o tempo. Né, os motivadores das pessoas, os intrínsecos, extrínsecos, mudam com o tempo. Então, eu acho que isso é normal, entendeu? Assim, eu acho difícil analisar essa questão de turnover, porque eu vejo isso como uma questão normal. Faz parte, entendeu? Os propósitos mudam, ou os motivadores mudam. Então, é uma dança que é constante e vai sempre existir. Um fato a observar é que parece que os propósitos têm mudado para muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso que me intriga um pouco. Porque essa movimentação é de muita gente, né? Que acaba pedindo demissão ou, sei lá, não estou falando das demissões em si, mas quando você tem uma nova empresa, por exemplo, eu lembro quando o Walmart.com começou a contratar, tipo, arrebanhou uma galera do mercado, assim, e cresceu absurdamente, né? E aí, tipo, será que o propósito muda para todo mundo ao mesmo tempo? Como é que funciona isso, né? Feito uma nada, né, isso aí. Aqui, a gente teve um caso interessante de um integrante da nossa equipe que eu acho que foi para a TW, em Porto Alegre agora. E aí, na última conversa que eu tive com ele sobre isso, ele já estava aqui há 5 anos, né? E ele estava saindo para ir para Porto Alegre. Ele falou assim: Matheus, o que eu converso com a minha esposa é que a gente quer ter uma experiência internacional. A gente quer morar em outro país, a gente quer ter essa experiência e tal. E todos os lugares que eu vi, que eu li, que eu entrei em contato, pessoas que eu conversei que já fizeram isso, me disseram que as empresas no exterior costumam contratar pessoas que já tiveram experiências em várias outras empresas. E eu só trabalhei na WebGo até hoje. Então, eu não consigo ver como a WebGo vai aumentar o potencial de um dia eu conseguir um emprego fora daqui, em outra empresa, em outro país, que é uma coisa que eu gostaria de ter. Então, tipo, nesse caso, não importa assim, a WebGo tem como propósito tornar pessoas melhor, sabe? O negócio dele é o outro. Ele quer buscar uma experiência de vida, alguma coisa que perseguiu o propósito que a WebGo tem, não vai ajudar ele mais. Então, acho que isso é normal de acontecer, porque ele ficou 5 anos. E aí, com o passar do tempo, ele casou, teve filho, e aí, nesse período de 5 anos, ele falou: putz, agora eu quero ir para outro país. A primeira coisa que eu tenho que conseguir, porque eu estou vendo, é emprego em outra empresa. Eu preciso ter outras experiências, outros lugares, e talvez a TW seja até uma porta de entrada para ele, do jeito que ele vê, de ele, de repente, conseguir trabalhar na TW fora do país, né? Então, eu acho que isso deve ser levado em consideração. E não querer deixar a pessoa sair, né? Tipo, cara, que tipo de poder é esse, né? Tipo assim, não, você tem que ficar aqui para sempre comigo, você não pode sair dessa empresa, você não pode ir para outra. Então, tem 2 problemas aí. Primeiro, como é que você está atraindo essas pessoas? Porque essas empresas que o Busão falou, atrai pela novidade, pelo salário. E aí vai aquela debandada, né? Porque é uma empresa nova, está crescendo, uma coisa bacana, tem trabalhando com métodos ágeis e tal, mas é tudo novidade. E é um salário, às vezes, muito maior, muito melhor, mais atrativo para essas pessoas. Então, essas 2 coisas acabam levando as pessoas a trocarem rapidamente de emprego. Mas depois, as pessoas acabam percebendo que é muito raso, né? Putz, mas legal, agora eu já conheço aqui o Walmart, legal, já acostumei com um salário novo, mas agora tá vindo, sei lá, Netshoes tá contratando, vou para Netshoes, aí vai todo mundo para Netshoes. Esse cara não é esse.
Pô, tá falando do Tom, cara, tava numa marcha pra Netshoes. Então, aí esse é o segundo nível da Matrix, né? Percebe? Porque, tipo assim, velho, você ainda continua preso na Matrix, só que tá em outro nível, né? Tá em outro nível. Você só tá sendo atraído e manipulado e condicionado a um tipo de trabalho, a um tipo de atuação, a um tipo de significado no trabalho que é interessante para as empresas e para quem tá pensando lá em cima, né? Então, acho que isso que é o difícil das pessoas. Não, velho, para de ver isso. Procura um lugar que para você vai ser interessante, que para você vai fazer sentido, que vai trazer significado para o trabalho que você faz, que vai te dar a oportunidade de crescer e quem sabe um dia, como, sei lá, o ápice desse desenvolvimento, você vai criar seu próprio negócio. Você vai se associar com outras pessoas e vai criar sua própria empresa. Né? Eu acho que o empreendedorismo ainda é a libertação final desse processo todo, assim, né? Tipo, a pessoa compreendeu tanto o trabalho que gosta de fazer que é capaz de criar seu próprio trabalho, né? Então, por exemplo, na WebGo a gente tem 4 casos de pessoas que saíram para empreender. São os casos que mais me trazem orgulho, assim, velho, que bom, né? O cara conseguiu se desenvolver e aí conseguiu criar um negócio e tá vivendo disso agora. Eu jamais poderia pensar assim, puto, o cara abandonou a gente para abrir um negócio, que absurdo, não, ele virou um concorrente e não sei o quê. Aí começa, né? Então, acho que esse segundo nível da Matrix é o mais, que é condicionado desde a escola, né? Aquele papo todo, é o mais difícil das pessoas perceberem. Matheus, eu vejo que você colocou um ponto importante aí sobre empreendedorismo. E eu acho que uma maneira legal de se começar a coisa é no intraempreendedorismo, né? Eu acho que o primeiro passo desse reconhecimento da identidade empreendedora é quando o cara ele chega a ponto de exercer esse papel dentro da empresa de uma outra pessoa, né? E geralmente é esse perfil que a gente vê nesse mundo que a gente atua, no mundo ágil, no mundo um pouco mais disruptivo, é esse perfil um pouco mais dinâmico, principalmente pegando a linha dos líderes, dos gestores, né? Seja em qual ponto for. Um gancho que eu queria fazer só do texto do Busson, desse ponto, é o quão preparadas as pessoas estão. Eu não vejo a questão do texto principal ser o comando e controle. Eu vejo a questão como o alinhamento das expectativas e o preparo dessas pessoas. Se você pegar as duas pontas do equilíbrio entre o carrasco e o jardineiro aprendiz, eles são dois extremos de expectativas diferentes, impostas e colocadas tanto por ele quanto por outras pessoas que acreditam nesses dois papéis, e da mesma forma a falta de preparo dessas duas posições, uma porque exerce pressão demais sem conhecer algo um pouco melhor de se aplicar, e o aprendiz de jardineiro, a insegurança que ele transmite, porque, enfim, ele está com uma carga muito pesada para poder administrar aquilo e falta, de alguma forma, uma inteligência emocional para ele lidar com todos esses campos. E aí tem o lance das restrições, o lance de tudo isso, que se o cara não tem uma mínima base, uma mínima noção, ele não vai poder ser um empreendedor, ele não vai poder ser um intraempreendedor, ele não vai experimentar talvez aquilo que boa parte desse grupo aqui já experimentou, né, quão importante é a autonomia, mas quão importante é o discernimento para no momento certo você trazer um pouco mais a questão da liderança ali, de mostrar o norte, de mostrar para onde a empresa está indo. Então, eu queria só contribuir com isso, assim, dizendo que eu não vejo a questão principal, talvez como um chamariz para o texto, talvez como algo que tenha um pouco mais de sentido de pensar nesse comando e controle, mas de ligar essas pontas, né, desses dois papéis que o Busson citou, dessas duas figuras, aliás, e que são extremamente carentes, ao meu ver, de inteligência emocional, para se chegar nesse ponto que hoje, por exemplo, você é um líder que consegue orientar o teu time a falar, cara, eu não vou te segurar, vai viver uma experiência fora e as portas estão abertas para você. Se fosse uma posição com um pouco menos de inteligência emocional, provavelmente você se chatearia com essa situação e falaria pro cara caçar coquinho, né? e que as portas não estariam abertas para ele. Da mesma forma que eu conheço o pessoal da TW, também não contrataria esse profissional, que não foi preparado para ter esse tipo de experiência lá.
Então, a gente acaba criando um ecossistema diferenciado, um ecossistema um pouco mais leve. E quando a gente fala entre comando e controle, sabemos bem que não é, pelo menos assim, o que o Buzon me explicou aqui não é uma questão dos extremos, né? Então, era isso, assim, o que eu vejo um pouquinho como contribuição. Não sei se vocês concordam com isso, e deixo aberto aí. Cara, assim, muito legal o seu ponto de vista. As perguntas que me vieram na cabeça enquanto você foi falando foram assim, quais são as oportunidades que a gente tem na empresa para empreender? Eu posso criar um produto novo para a empresa? Posso criar um negócio novo? Posso propor a criação de novo serviço? Ou não? Isso não cabe a mim. Porque se isso não cabe a você, velho, você não está tendo a oportunidade de desenvolver seu intraempreendedorismo, entendeu? Tipo, qual é a abertura que a empresa te dá? Ou tipo, a empresa é algo muito abstrato, né? O grupo de pessoas que está junto com você no dia a dia te dá, ou tem, ou não é restringido por ninguém que está acima para poder criar um novo negócio. Porque, cara, o empreendedorismo especificamente só é podado desde a escola até a empresa, né? Porque, no meu ponto de vista, todo mundo é empreendedor, né? A gente só não tem as mesmas oportunidades de desenvolver esses comportamentos e de arriscar e tal. Então, acho que perceber se a empresa dá essa abertura ou não é fundamental. E um outro ponto que eu vejo, para mim, assim, muito nítido, né? E até um ex-integrante da nossa equipe, que hoje está trabalhando no Vagas.com, e tem uma gestão similar do Webgo, né? Mas talvez com mais pessoas, tem 60 pessoas lá no Vagas.com. Estava conversando com ele, faz um ano que ele mudou para lá, né? E eu perguntei para ele, mas e aí, o que você achou de diferente e tal? E estava conversando com ele. E aí ele falou assim, Matheus, eu acho que uma das coisas que estão no cerne dessa discussão toda é a seguinte: como a empresa, enquanto grupo, reage, como o modelo de gestão trata o erro, a falha, sabe? Quando acontece um erro, o que acontece? Quando alguém pisa na bola violentamente, o que acontece? Como é que é tratada essa responsabilidade? Isso, para mim, hoje, ele comentando, é determinante para o modelo de gestão ser mais aberto ou mais voltado para as pessoas ou não ser. Porque se você trabalha num ambiente seguro, né, no sentido de eu posso errar, que estou com a equipe e erraremos juntos e assumiremos o erro junto, e todo mundo está vendo que estamos bem intencionados e que realmente erramos porque não tivemos a capacidade de acertar, porque conhecimento, etc, etc, até sorte ou até o mercado não permitiu, e ok isso, né, vamos levar isso como aprendizado e melhorar, é um jeito. Agora, voltando ao começo da nossa conversa, se eu não conseguir bater a minha meta e a empresa vai me degolar, velho, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou me tornar um super empreendedor aqui dentro? Entendeu? Eu acho que esse é o ponto, assim, né? As empresas falam assim, não, mas aqui as pessoas podem se desenvolver. Aí a pessoa dá um passo e esbarra numa cerca elétrica invisível, né? Toma um choque, cai para trás de novo. Não pode, aqui você não pode fazer isso. Você não é primo do presidente, então é o nível máximo de parentesco que você precisa ter, né? Para fazer as coisas. Eu acho que esse é o ponto. Qual é a abertura que a gente tem para nos desenvolvermos como empreendedores dentro de uma empresa? Eu acho que isso é sei lá, do jeito que eu vejo, talvez um propósito que todas as empresas deveriam ter, né? Ajudar com que as pessoas que trabalham dentro delas se tornem empreendedores para que o mercado melhore para a empresa. E crie uma rede de parceiro maior e consiga ter um network. Cara, eu fico muito feliz quando um ex-funcionário nosso indica o Webgo para a empresa que ele está trabalhando. E o cara vende o Webgo lá dentro, e o cara acompanha o projeto, sabe como a gente trabalha, sabe a nossa cultura, e fica super melhor, assim. É o melhor que pode acontecer. Concordo, bem legal. Acho que eu já falei demais, né? Que você achou desculpa. É porque esses temas me empolgam muito. Essa questão de autonomia, né? A gente estava falando que existe uma falsa autonomia, né? Então, você tem autonomia até certo ponto. Então, talvez o fato... Então, não só o propósito, talvez, contribua com essa desmotivação,
mas já fazendo um adendo no meu post talvez essa parte de autonomia também, ela seja talvez um ponto que pode ser que contribua para as pessoas continuarem no mindset que elas sempre estiveram, dessa relação de poder que existe, né, entre a empresa e os gerentes e o pessoal que trabalha. Ou seja, eles têm um cercadinho pequeno ali, com cercas invisíveis ainda, e que eles podem ter uma autonomia até ali. Tá, você escolhe a tecnologia que você quer usar, pronto, é isso. E aí, se eu quiser fazer É uma grande autonomia, né? Vamos lá, qualquer tecnologia é uma grande. Assim, mas é uma autonomia que, tipo, geralmente, quando você vê uma empresa, aqui a gente promove autonomia, é uma das primeiras coisas que também acontece. Tipo, mas até aí, sabe? Fora disso, de querer criar um produto novo ou de querer fazer uma coisa mais diferente do que isso, esbarra. Mas eu acho que a autonomia é próximo ao raciocínio de transparência. Na verdade, é o quanto de autonomia ou qual o tamanho do seu cercado, né? Porque às vezes o cercado não te permite criar produto novo, por exemplo, mas te permite criar novas tecnologias, por exemplo. Mas isso que eu tô falando. Talvez para ti seja ok, talvez para você não seja ok. Ou talvez para o mundo capitalista, né? Para o capitalismo normal. Dependendo do cercado, talvez faça sentido até uma parte, talvez não. Tipo a do Matheus, eu não sei se o profissional tem autonomia suficiente para propor um produto novo, mas se puder, nossa, mas vai atrair um perfil específico de profissional, vai deixar de atrair outros perfis. Eu acho que é uma questão de escolha e não tipo vários níveis de agile, vários níveis de transparência, vários níveis de cercado, né? Porque eu acho que cercado não é autonomia. Vários níveis de cercado que você vai ter. Mas acho que autonomia, antes, da forma como eu vejo, é quando a pessoa determina seu próprio cercado com as pessoas ao seu redor, entendeu? Eu acho que o cercado não é colocado por outras pessoas. Ela vai determinar, ela vai descobrir qual é a sua própria cerca junto com as pessoas com quem ela está trabalhando. Isso é autonomia. Autonomia é determinar a própria forma de atuação e seus limites. É que você está discutindo, Matheus, um nível alto de autonomia já. Você já está pensando se fosse pensar de 0 a 100, um nível, sei lá, alto, tipo 90. Porque até nesse cercado, você vai ter um limite máximo desse meta cercado que a pessoa vai poder descobrir a autonomia dela, entendeu? Tipo, você vai ter um cercado máximo que a pessoa pode chegar. Nunca vai ser um cercado infinito. O cercado máximo da WebGo é a atuação que a WebGo tem no mercado, o que ela faz, a sua missão enquanto empresa. Isso delimita, esse é o cercado amplo, né? É o que separa a WebGo do mercado ou de outra empresa. Dentro desse cercado da WebGo, cada um estabelece seus cercados na relação com o outro. E aí do tipo, definir uma tecnologia, não, eu quero fazer em Java porque eu gosto de Java, velho. É com as pessoas da sua equipe você vai resolver isso, com o cliente, não é comigo, não. A empresa não vai determinar isso. Né? Acho que tem muito mais a ver com quem vai realizar o trabalho e com o cliente que está, de repente, contratando esse trabalho, essa definição. Então, o cliente tem uma autonomia até um certo ponto para interferir nisso. A equipe tem uma autonomia até certo ponto para definir isso, né? Eles têm que se entender e encontrar essa restrição entre eles. Acho que isso que a gente está falando de cada um definir seu próprio cercado, nesse sentido, assim. Mas se eu trabalhasse na WebGo, eu conseguiria falar assim, Matheus, eu quero que a gente tente o mercado XYZ, que é um mercado que a WebGo não atinge ainda. Tipo assim, eu tô estressando eu não sei se tô estressando o cercado. Tipo, Matheus, eu consigo fazer isso ou não? Primeiro que você não ia falar comigo, você ia falar com a equipe. Pessoal, é o seguinte, tive uma ideia de um aplicativo que vai atacar um outro mercado que a WebGo não atende hoje. Pode ser bem promissor. A gente já tem umas coisas aqui que é uma mão na roda, vai ser fácil. O que vocês acham? Vamos começar um spike aqui, um negócio? E aí, se o time falar assim, não, ferrou, tá cheio de projeto, não dá pra fazer. Não vai fazer. Entendeu? Não, então beleza, eu vou começar a prototipar aqui algumas coisas, vou tocar isso pra ela. Beleza. Né? Aí, na hora que você conseguir fazer o time engajar nesse negócio, e a gente começar a perceber, esse negócio pode virar um negócio interessante e tal, que tal a gente criar uma célula nova da WebGo só para lidar com isso? Vamos investir nisso? Porque os critérios de reinvestimento também são definidos pelo próprio time. Aí o time falou assim, beleza, vamos dar uns 20 mil para esse negócio e vamos ver o que vai acontecer. Ok, beleza.
Bom, Eu pessoal, queria comentar uma coisa que o Tom falou, né, que extrapolou e eu acho que engloba tudo. A questão da inteligência emocional, né? Eu não vejo você conseguir ter autonomia, maestria e propósito se você não tem pessoas ou uma equipe, né, com inteligência emocional. E eu vejo que o mercado hoje ele está muito carente, né? É uma vitimização muito forte, um medo muito forte à volta de todo mundo, busca por culpados, por negativos, críticas, o A resolve, o B é o problema. Isso é um mundo, né? Então a gente tem pessoas, pelo que eu vejo hoje, né, em minha opinião, cada vez mais fracas emocionalmente. E as pessoas que têm um bom equilíbrio emocional, elas acabam se sobressaindo fortemente, até por pessoas que têm um QI elevado hoje em dia, principalmente para tomadas de decisão, para responder à pressão, etc. e tal. E aí, em contrapartida, você acaba vendo que a modinha agora de coaching, PNL, seminários de inteligência emocional, produtos digitais nessa área, os caras estão faturando milhões, está todo mundo lotado de gente, porque está pegando na dor de todo mundo, porque as pessoas estão reconhecendo suas fraquezas, e por mais que às vezes você tenha um processo bem definido, que você seja apaixonado por Agile, que você diga que faça isso, faça aquilo e tal, quando o cara ele está mal, equilibrado emocionalmente, tudo desanda, cara. No momento de pressão, tudo desanda, ele não consegue responder. E aí eu tenho esbarrado nisso assim, nos últimos anos e por isso eu parei um pouco para me aprofundar, para melhorar um pouco nessa área, para lidar às vezes com o lado mais humano de cada pessoa, para entender cada pessoa, para ajudar aquela pessoa a se desenvolver e às vezes até atuando de verdade como coach de algumas pessoas dentro da equipe. Então eu vejo que quando você vê claramente no Matheus, um cara com excelente inteligência emocional, né, consegue ter uma percepção do todo, uma visão sistêmica muito boa, passar isso para a equipe dele, então ele acaba sendo influência, liderando, mas quando o líder não tem inteligência emocional, quando o diretor da empresa não tem, quando quem está nas cabeças não tem, cara, isso acaba se propagando, isso acaba se enraizando na própria cultura da empresa e aí acaba sendo cada vez mais difícil você bater de frente ou tentar fazer uma gestão de mudança, de transformação nas empresas, quando você bate nesse tipo de mindset, quando você vê pessoas doentes emocionalmente em cargo de liderança, pessoas doentes que tiveram sucesso durante vários anos nesse país e com as mudanças de mercado, com esse negócio de crise, eles veem que os seus modelos não funcionam mais, eles entram em parafuso e eles transmitem isso para toda a empresa e as coisas não acontecem, cara, porque eu já tive num ponto, o cara me dá autonomia, de eu poder exercer minha maestria, propósito, eu acho que sempre é algo mais difícil de se ter, mas mesmo quando a gente teve algum propósito, na primeira crise que aconteceu, o cara mandou tudo pra puta que pariu mesmo, certo? E voltou tudo que era antes, e ele exerceu a natureza dele e foi-se embora, ou seja, quem trabalha isso dentro das empresas hoje em dia, quem está preocupado nesse ponto de ter esse equilíbrio emocional, de olhar as pessoas como pessoas de fato, de estar avaliando, vamos lá, o povo quer criar indicador para tudo, então, como se mede, como se mede, né, o coeficiente de inteligência emocional hoje de uma empresa? Só vai acabar o tempo desse link, eu não sei se vocês querem continuar, eu não sei. Eu não consigo voltar. Eu já tenho compromisso. Pelo horário aí, eu acho que todo mundo vai sair para almoçar, alguma coisa assim. Mas, ô Buzão, você podia fazer outro post pra gente ter motivo para encontrar de novo. Postos polêmicos. Pega o gancho do que o Ali falou aí, ó, e pronto, já é um bom input para poder fazer um... Vamos nos desafiar aqui, né? De repente cada um pegar e fazer tentar escrever algo. Pode ser. Pessoal, só dois avisos, eu acho. Na verdade, um aviso e outro não. Vocês viram o evento que vai ter? Se vocês quiserem, eu vou ter, nos próximos dias, agora a gente está conversando sobre como vai ser o processo de submissão de trabalho para o evento online, mas basicamente submeter o texto,
gravou o vídeo e passou, beleza? Acho que eu já tinha falado com alguns de vocês pessoalmente e tal. Aí, se algum de vocês, inclusive, quiser escrever o texto e tal, aí submete lá para agilidade e boa. A outra coisa sobre a conta do... É o texto e o vídeo. É assim, ó, primeiro, são 2 etapas, né? Primeiro você vai submeter o texto de até 300 palavras, de no mínimo 300 palavras, é o que a gente já definiu. Vai ter uma outra regrinha, mas assim, coisa sussa. Okay. Até 300 palavras, no mínimo 300 palavras. Ok, você foi lá, acho que vai ser até o dia 19 de novembro. Se até o dia 3 você submeteu um vídeo de entre 10 e 30 minutos, tá no evento. Tá bom. Complexo o processo de submissão. Tá bom, só para entender. Aí, eu devo estar escrevendo texto bonitinho, explicando isso, mas na prática vai ser isso. Falta definir um outro detalhe. Aí, desculpa. E o outro, sobre a conta do Zoom, se alguém quiser fazer a doação, por enquanto... Abre um crowdfunding aí no Agile, no canal. Só que o problema é só que é mensal, né? Mas se alguém quiser abrir, pode abrir, galera. Abre o crowdfunding e já era. Tem rolo. Qualquer um pode abrir. Não tem limite de cerca para isso, tá? Pessoal, gostei bastante da conversa, foi muito produtivo. Show de bola. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal aí. Legal, pessoal. Foi muito bom. Vamos marcar outras vezes. Ó, esse horário tá parecendo mais promissor, hein? Tá boa. Eu acho legal também. E turma de São Paulo, quando estiverem por aqui, por favor, hein? A gente sempre se encontra aí.